E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os medicamentos antineoplásicos e também sobre os medicamentos que são antihelmínticos. Então vamos começar com os antineoplásicos, que são os mais difíceis. Existem algumas classes de antineoplásicos que a gente vai ter que saber. Então, a gente tem os antineoplásicos alquilantes, os antimetabólitos, os antibióticos citotóxicos e os inibidores mitóticos. Então são 4 classes. Os alquilantes, eles podem parar o ciclo celular em qualquer fase do ciclo, tá? Então, eles vão inserir um grupo alquil no DNA que vai inibir a replicação em qualquer fase do ciclo, os alquilantes. Os componentes dele que a gente vai ter que saber são as mostardas nitrogenadas, que é a ciclofosfamida, as nitrosureias e os compostos de platina, cisplatina e carboplatina. Já os antimetabólitos, eles vão levar a parada apenas na fase S do ciclo celular, tá? Então eles vão impedir apenas a mitose. Os representantes dos antimetabólitos são os que estão o nome relacionado ao DNA. Então, os análogos de folato, metotrexato, análogo de purina, mercaptopurina e análogo de pirimidina, que é a capecitabina e a 5-fluorelacila. Já os antibióticos citotóxicos, a gente vai ter as antraciclinas, que é a doxorubicina, ela inibe topoisomerase de DNA, assim como as ciprofloxacino, norfloxacino, inibe também as topoisomerases de DNA, tá? E a gente tem, além das antraciclinas, a gente tem a mitomicina C. Então, antibiótico citotóxico antraciclínica, doxorubicina, e a mitomicina C, que é um alquilante também. Eu não sei porque ele não está na outra fase, tá? Mas ele entra como antibiótico citotóxico. E os inibidores de mitose, tá? Lembrar que os inibidores de mitose, eles levam a parada em metáfase, e eles são aqueles relacionados a microtúbulos. Então, a gente vai ter os que inibem a polimerização de microtúbulos, ou seja, inibem que se forme o microtúbulo, e os outros que inibem a despolimerização de microtúbulos, ou seja, inibe que se destrua os microtúbulos. Então, os inibidores da polimerização, a gente tem os alcaloides da vinca e a vincristina. A vincristina é para câncer infantil. E o que inibe a despolarização de microtúbulos é os taxanos e os paclitaxel. O paclitaxel é cardiotóxico, tá? Agora a gente vai falar de novo praticamente a mesma coisa, só que detalhando um pouquinho mais. Então, se a gente for falar de câncer de próstata, o principal tratamento de câncer de próstata é paclitaxel. Então, paclitaxel primeiro, e segundo é um análogo de platina, tá? É isso, agora vamos falar do começo. Então, vamos lá. Alquilantes, como eu disse, eles vão ser eficazes em qualquer fase do ciclo celular, tá? Coloca um grupo alquil no DNA que impede a replicação. Eles têm as mostardas nitrogenadas, que é a ciclofosfamida. A ciclofosfamida, ela é um imunossupressor muito forte, então ela é muito bom para doenças autoimunes e também para casos pós-transplantes. E ela é o primeiro tratamento para câncer testicular, não confundir com câncer de próstata. Então, câncer de próstata é paclitaxel e composto de platina. Já ciclofosfamida é o primeiro para câncer testicular. Então, alquilantes, mostarda nitrogenada, nitrosureia. Nitrosureia, a gente tem que lembrar que ela destrói células pancreáticas, então destrói lotas de Langer, então a pessoa acaba tendo uma diabetes tipo 1 medicamentosa. E os compostos de platina, a gente tem a cisplatina e a carboplatina. Então, você lembra do nome? Cisplatina e carboplatina, tá? Já os antimetabólicos, eles vão levar a inibição da mitose e levar a parada apenas na fase S do ciclo celular, tá? Então, a gente vai ter os análogos de folato, olha o nome como rima, análogo de folato, metotrexato, atofolato. Ele vai inibir a dihidrofolato redutase humana, tá? Então, por isso que ele é um antineoplásico. Também é bom para psoríase e artrite reumatoide. Análogo de purina, mercaptopurina, só lembrar o nome. Análogo de pirimidina, a gente vai ter a capecitabina e a 5-fluorelacila. A 5-fluorelacila, tem que lembrar que ela é um profármaco da capecitabina, então ela age de maneira melhor, tá? Ela age melhor, tem menos efeitos colaterais do que a capecitabina, certo? E os alquilantes também, voltando que eu tinha esquecido de falar, eles têm bastantes colaterais, então eles são imunossupressores, né, como eu disse, da mostarda nitrogenada, ciclofosfamida. Elas são hepatotóxicas, são nefrotóxicas, são neurotóxicas, causam náusea e vômito. Então é bem complicado. Causa náusea e vômito porque as mucosas acabam ficando frágeis e acabam estimulando
respostas vagais, tá? Então, nefrotóxico, neurotóxico, hepatotóxico, tudo de ruim, tá? Antibióticos citotóxicos agora, que são as antaciclinas, que é a doxorubicina. Lembrar que a doxorubicina, ela inibe a topoisomerase do DNA, né? Elas são as mais cardiotóxicas que tem. Então, quais são cardiotóxicas? A doxorubicina, que é um antibiótico citotóxico, uma antaciclina, e também o paclitaxel, que é um inibidor mitótico e inibidor da despolimerização de microtúbulos. A doxorubicina ela também é vesicante, ou seja, ela causa necrose se ela cair no tecido. Se você for aplicar ela cair na sua pele, ela causa uma necrose na pele. Então, por isso que a gente só pode aplicar a doxorubicina em acesso venoso central, ou seja, só na jugular, tá? Ou na subclave. Já a mitomicina C é um antibiótico citotóxico, alquilante. Então, a mitomicina C, antibiótico citotóxico alquilante. Já os inibidores mitóticos, a gente vai ter os inibidores de polimerização, né, que é o alcaloide da VIN, que é a vincristina para neoplasia infantil, e os inibidores da despolimerização de microtúbulos, que é o taxano e o paclitaxel. Então, os dois têm o taxano no nome. Paclitaxel, foi o taxel, e o taxano, tá? Lembrar que o paclitaxel é cardiotóxico e é o principal para tratamento de câncer de próstata. O segundo para tratamento de câncer de próstata, composto de platina, cisplatina e carboplatina. Lembra do carboplatina? Inibidor mitótico leva a parada em metáfase, certo? Agora vamos falar sobre os antieumíticos. Então, antieumítico, a gente tem praticamente 3 classes muito importantes que a gente vai falar. Então, a gente vai ter os benzimidazóis, a gente vai ter o praziquantel e a gente vai ter a ivermectina. Vamos começar a falar sobre os dois menores, praziquantel e ivermectina. Os dois levam a parada em paralisia espástica. Então, os dois fazem o verme parar em paralisia espástica, tá? Só que a ivermectina, ela leva a abertura de canais de cloro, que levam essa paralisia espástica, e o praziquantel ele inibe a bomba de sódio e potássio, o que faz o cálcio ficar preso dentro da célula e levar a paralisia espástica. É muito parecido o praziquantel, esse mecanismo da bomba de sódio e potássio, com o mecanismo da digoxina, tá? Muito parecido, tá? Então, ó, ivermectina, ela é bom para ecto e endoparasita. Lembra que ivermectina você pode usar para piolho. Então, ó, sarna, piolho, ivermectina, porque ela é bom para ecto e endoparasitas, tá? Muito mais usada para ectoparasita, porque a gente vai ver que a gente usa muito benzimidazol para endoparasita. E ela só age no parasita porque o ser humano tem uma bomba de fluxo. Então, isso é bom lembrar, ó, que isso pode ser uma pegadinha de prova. Ser humano tem bomba de efluxo, ou seja, ela joga para fora a ivermectina que está nas nossas células, tá? Então, por isso que ela acaba agindo só no parasita e acaba sendo mais seguro. Já o praziquantel é um medicamento para tênia, tá? Então, é um medicamento para tênia e para cisticercose, tá? Lembrar que quando a pessoa tem cisticercose, a gente tem que utilizar corticoides junto com o praziquantel, porque quando você vai matar o verme que está dentro do cérebro, dentro do sistema nervoso central e em outras partes, ele acaba se movendo, ele acaba levando uma grande inflamação que ela pode ser às vezes mais danosa do que o próprio verme que está ali parado, tá? Então a gente tem que usar corticoide, é por isso que é muito complicado, muito grave tratar a cisticercose, tá? Então, como eu disse, inibe a bomba de sódio de potássio, deixa o cálcio dentro e faz a célula parar em paralisia espástica, tá? É isso, o resquício do verme que matou vai parar no sangue e vai para o fígado, certo? Agora vamos falar de benzimidazóis. Benzimidazóis é a classe maior que tem. Elas são muito seguras, só que a gente não usa nem em grávida, nem em lactante, porque não tiveram estudos ainda para comprovar a segurança disso. E por que elas são seguras? Porque ela tem tanto... Ô louro, caramba! Tanto uma baixa taxa de absorção e também uma alta metabolização de primeira passagem. Aí você pensa, então o medicamento quase que não funciona, quase que não tem biodisponibilidade muito baixa. Sim, tem biodisponibilidade baixa, porém a gente geralmente vai estar matando vermes que estão no intestino. Então, ela serve para o que precisa, tá? Então, ó, os principais que a gente tem no SUS, que a gente usa mais, é o albendazol e o mebendazol. Aí a gente vai ter um que não tem no SUS, só que ele é melhor, então a gente sempre disponibiliza ele quando a pessoa tem condições de comprar, que é a nitazoxanida, ou anita, tá? Então é a preferência, certo? E como que agem esses benzimidazóis? Eles se ligam a beta-tubulinas, que são proteínas que tem no intestino do verme, e eles, com isso, eles impedem a duplicação dessas células do intestino do verme. Com esse impedimento, o verme não consegue captar glicose. E então ele morre por inanição. Então, ó, ivermectina e praziquantel mata por paralisia espástica. Já o benzimidazol, ele mata por inanição.
certo? Lembrar que tem alguns efeitos colaterais que podem acontecer, então a sonolência, distúrbios do trato gastrointestinal, cefaleia, então esses são os principais. Cefaleia é o principal, cefaleia, distúrbio no trato gastrointestinal e sonolência. E com isso a gente finalizou aqui a parte de antieméticos. Lembrar que para ancilostoma, a gente usa albendazol, mebendazol e ivermectina. Praziquantel não, praziquantel é mais reservado para TN, tá? Então, ó, ancilostoma, albendazol, mebendazol e ivermectina. Fechou? Agora que a gente já falou de antineoplásicos e antieméticos, a gente vai falar um pouquinho sobre os anestésicos, tá? Tanto os anestésicos locais quanto os anestésicos gerais. Então vamos começar pelos anestésicos locais. Os anestésicos locais, a gente tem que saber que todos eles agem bloqueando o canal de sódio. Então eles são bloqueadores de canal de sódio, tá? Eles são aplicados localmente, eles causam bloqueio reversível da condução nervosa, certo? Então tem que voltar. Então vai bloquear um nervo momentaneamente, tá? O tempo de ação é o que vai diferenciar esses medicamentos. Todos eles, quimicamente, eles têm uma parte hidrofílica, que é uma amina, uma parte hidrofóbica, que é um anel aromático, e uma cadeia intermediária. Essa cadeia intermediária é o que vai diferenciar eles, que pode ser ou um éster, tá? Ou uma amida. O éster, a gente lembra da química orgânica, que são compostos que cheiram bem, dão odor de frutas. Então, ó, os pró cheira bem e ganha o tetra. Então, procaína e tetracaína são de éster. E eles são degradados mais rápidos. Por quê? Porque a carreira de um profissional dura pouco. Então, eles são degradados rapidamente. Já os de amida são muito utilizados também, tá? Eu ouso dizer que são até os mais famosos, são os derivados de amida, que são a lidocaína, bupivacaína, prilocaína, ropivacaína, tá? Então, lidocaína, prilocaína, utilizado por dentista, ropivacaína, bupivacaína. Eles são derivados de amida e eles têm uma ação mais duradoura, tá? É isso. Então, ó, amina, hidrofílica, anaeromático, lipofílico, cadeia intermediária de amina ou de amida, certo? Todos eles também, eles são ácidos fortes, tá? Então, todos, na verdade, calma aí, falei cagado. Todos eles são insolúveis em solução aquosa, então você não usa um anestésico geral sozinho. Você sempre tem que neutralizar ele com ácido forte e formar um cloridrato, ou seja, formar um sal. Então você vai formar um sal da droga, tá? Lembrar que anestésicos gerais, anestésicos locais, quando você usa junto com adrenalina, você consegue prolongar o tempo de ação dele quando a vasoconstrição da adrenalina. Lembrar que nunca pode aplicar adrenalina em circulações terminais. Então nunca aplica adrenalina em circulação terminal, tá bom? É isso. Aí, ó, o que eu falei que é importante? Essas drogas, elas são ácidas também, tá? Então você vai neutralizar ela com ácido forte, mas ela vai continuar ácida. O pH do nosso corpo, ele é entre 7,35 e 7,45, isso a gente sabe, tá? Ele já é um pouquinho ácido, certo? Ele já é levemente ácido. Já, quando a gente usa essa droga, ela vai ter que ter o pH mais baixo do que o pH do corpo. Então, com isso, ela vai ficar na forma não ionizada. E o que a forma não ionizada é? Ela é apolar. Quando a coisa é apolar, ela é lipossolúvel. Quando ela é lipossolúvel, ela consegue passar pela membrana. Então, isso é muito importante. A droga sempre tem que estar com pH abaixo do pH de onde ela está sendo aplicada, abaixo do pH do corpo, tá? Para ela conseguir entrar, passar pela membrana plasmática. Depois que ela passar, aí ela vai se polarizar, porque só ela polarizada vai poder agir nos receptores. Então isso é muito importante, tem essas duas. Ela tem que estar na forma não polarizada para ela entrar e depois ela tem que estar na forma polarizada para ela agir. Isso explica o porquê de anestésicos não funcionarem em tecidos que estão inflamados. Porque o tecido que está inflamado, ele está com pH mais baixo. E com pH mais baixo, muitas vezes você vai colocar a droga lá e ela não vai agir de maneira do jeito que precisa. Ela não vai se ficar na forma não polarizada, tá? Então ela não vai conseguir entrar dentro da célula, certo? É isso. Aí saber que, ó, em baixas doses eles provocam sedação, então tem como provocar sedação com anestésico local também. Então, sedação você consegue fazer com anestésico local, só que se você aumentar muito a dose desse anestésico, pode ser que cause convulsão. Então, convulsão é o principal colateral de excesso de anestésico local, é convulsão, tá?
É isso. Aí tem várias vias que a gente pode aplicar tanto topicamente, gel, pomada, spray, até mesmo pastilhas para dor de garganta, colírios. Pode ser infiltrativo, que é o jeito que a gente faz antes de suturar, por exemplo, né? Você coloca direto ao redor do nervo, no tecido que você vai usar. Pode ser intravenoso com garrote. Eu queria saber o nome dessa técnica que a gente sabia quando teve anestesia, mas já esqueci, né? Você garroteia aqui e coloca na região circulatória e acaba anestesiando o braço todo. RAC e peridural também. Lembrar que a RAC e a peridural a gente também faz com anestésico local, tá? E com isso a gente vê a parte de anestesia local. É bem simples, cara. Anestesia local é legal. Agora vamos falar sobre anestesia geral, tá? Será que sedação é local? Tá, existem vários medicamentos que podem causar uma anestesia geral. Ou seja, hipnóticos, a gente consegue fazer, hipnoanalgésicos, benzodiazepínico como midazolam é ideal para isso, bloqueadores neuromusculares, tá? Além dos próprios anestésicos gerais, inalatórios ou intravenosos, tá? Os efeitos que a gente espera numa anestesia é a perda de consciência, a gente espera amnésia, a gente espera imobilidade e a gente espera analgesia, que nem sempre é completa, tá? A analgesia nem sempre é completa. E o que eles fazem? Então, eles induzem a depressão do sistema nervoso central de maneira reversível, senão a pessoa morre. Então, ó, é isso. Depressão do sistema nervoso central reversível. Para isso, a gente tem 4 planos de anestesia de Guedel. Esses 4 planos são 4 etapas. A primeira etapa, a etapa de analgesia e perda de consciência, tá? Então, primeiro a pessoa vai perder a consciência e vai ter analgesia. Segunda etapa é uma etapa intermediária que acontece excitação e delírio. Então, excitação e delírio. A pessoa começa a confundir o que ela está entendendo do mundo ao seu redor. Terceira etapa, a anestesia cirúrgica. Essa é a etapa que a gente busca, tá? Então, o ideal seria um anestésico que ele consiga ser rápido o suficiente para chegar nessa terceira etapa, mas também que ela não passe para a quarta etapa. Porque a quarta etapa do plano de anestesia de Guedel é a depressão bulbar e morte, que ninguém quer, né? Tá? É isso. Então, ó, vamos falar um pouco sobre os anestésicos inalatórios primeiro, mas antes a gente vai falar de algumas curiosidades. Então, curiosidade é que a uretana, ela é um anestésico geral irreversível, tá? Então, ela é irreversível, então ela é muito perigosa, né? A terapêutica dela é super horrível, tá? E o diazepam, ele pode ser utilizado para dar anestesia? Pode, só que o problema do diazepam é que, como ele é um ansiolítico, ele tem um tempo de meia-vida muito grande. Então a pessoa ela pode ficar apagada por muito tempo. Então a gente prefere o midazolam, que ela tem um tempo de meia-vida menor e uma dose mais alta, certo? É isso. Então, para a gente fazer a anestesia, se a gente quiser utilizar o anestésico inalatório e o intravenoso, geralmente a gente só usa o intravenoso em hospital público. A gente vai começar com óxido nitroso. Óxido nitroso porque ele é muito fraco e ele é o primeiro, é o gás de risco, ele é bom. Depois tem que ir para o sevoflurano. Por quê? Porque só o óxido nitroso ele não é suficiente para anestesiar uma pessoa e fazer uma cirurgia. Não tem como fazer cirurgia só com óxido nitroso. O sevoflurano é bom. Aí depois você entra com os intravenosos. Ou você pode, no hospital público, vai entrar direto com o intravenoso, tá? Ou você pode só com NO e depois intravenoso, só para dar uma relaxada no paciente, tá? Tudo depende. Aí quando a gente está falando de anestésico inalatório, a gente tem que lembrar que todos eles são óxidos muito lipossolúveis. Por que lipossolúvel? Porque ele tem que atravessar a barreira alveolar, tá? Então, ó, todos os anestésicos inalatórios são óxidos muito lipossolúveis, tá? A gente vai ter o CAM, que é a concentração alveolar média. Concentração alveolar média é a concentração de fármaco que a gente vai usar que consegue provocar a imobilização de metade, 50% dos pacientes, tá? E com isso a gente sabe a potência de cada um dos anestésicos. Por exemplo, a teoria da lipossolubilidade. Quanto mais lipossolúvel é um anestésico, maior vai ser a potência dele, tá? Então, por exemplo, o alotano, que é o anestésico inalatório mais forte que a gente tem, ele é 200 vezes mais lipossolúvel, ou seja, 200 vezes mais potente que o óxido nitroso, que é o mais fraco que a gente tem, que é o gás riso, tá? Só que o problema do alotano, já vou dizendo aqui, que ele tem muito efeito colateral, a janela terapêutica dela é muito baixa, é muito fácil dar problema com ele, então a gente não usa alotano, tá? Aí o sevoflurano, ele é o melhor que tem, só que ele é muito caro, tá? Então se tiver condição a gente usa, certo? Ele não tem cheiro ruim, ele não irrita, ele não é tóxico, ele é muito bom, tá? Não tem nada de ruim nele, praticamente assim, tipo de coisa muito relevante de ruim. E o óxido nitroso, ele é bom para induzir e retornar rápido, tem a potência baixa e é o gás hilariante, certo? É isso. O problema do óxido nitroso é que, para quem trabalha na área,
e fica inalando sempre, ele pode causar anemia e leucopenia, tá? Então, o óxido nitroso pode causar anemia e leucopenia em profissionais de saúde, tá? Aí existem duas teorias para falar sobre o funcionamento dos anestésicos gerais em geral, tá? Então, uma teoria é a teoria que a expansão das membranas de neurônios dificulta a abertura de canais de sódio. Então, lembra que canais de sódio é o que vai ser responsável principalmente pela despolarização da célula? Então, ó, se você dificultou a abertura de canais de sódio, a célula deprime, tá? Fica em período refratário. Já a outra teoria é que vai ativar canais de cloro, que são inibitórios, e inativar canais de cálcio, tá? Ativar canal de cloro e inativar canal de cálcio, tá? O que vai impedir a liberação de neurotransmissores, certo? Então essas são as duas principais teorias, tá? Os anestésicos gerais intravenosos, tá? Eles estão entre os fármacos mais perigosos que tem para utilizar, porque eles vão deprimir o sistema nervoso central. A gente falou do plano de anestesia de Guedel, eles têm risco de fazer uma depressão bulbar e morte. Então, tem que utilizar com muita cautela, sempre em ambiente hospitalar, para estar disposto a cuidar de uma eventual parada cardíaca ou parada respiratória, tá? Pode acontecer. Tem um risco também de hipertermia maligna. Hipertermia maligna é quando o cálcio desloca do retículo. Aí você usa dantrolena para controlar. Então, ó, além de risco de parada cardiorrespiratória, também tem o risco de hipertermia maligna. Hipertermia maligna é o risco de anestésicos gerais, tá? Aí trata com dantrolene que vai voltar o cálcio para o retículo. Aí a gente tem alguns principais, aqui ó, são 4 principais medicamentos que a gente pode utilizar. O Propofol é o principal, mas a gente também pode usar a ketamina. A ketamina era o mais utilizada antes do Propofol e hoje ela está voltando a ser muito utilizada. Médicos novos adoram usar ketamina. Tiopental e etomidato, tá? Então vamos começar pelo mais importante, mais utilizado, Propofol. O Propofol é o mais seguro que tem, tá? Ele tem um início rápido, cerca de 30 segundos para induzir e para parar, ou seja, você tem que ficar usando com bomba de infusão. Todos esses precisam ficar usar bomba de infusão. Ele tem aparência leitosa, mas ele não é uma suspensão, então você pode aplicar intravenoso tranquilamente. E ele se liga no GABA, receptor GABA-A, e potencializa GABA. Então, ó, Propofol se liga no GABA, potencializa GABA, tá? Já o etomidato, ele também é muito parecido, então o etomidato é muito parecido com o Propofol, também potencializa GABA, também tem ação curta. O tiopental, eu não lembro qual que é a forma de agir dele, mas eu acho que é de GABA também. Ele não tem boa margem de segurança, lembra? É um barbitúrico. Ele também tem indução rápida, só que ele é o que é mais perigosinho, tá? Então não tem muito mais que a gente sabe dele, que a gente está estudando aqui, né? Sabe que tem muito mais informação sobre ele, né? Ketamina. A ketamina é muito importante. A ketamina ela tem um duplo mecanismo de ação. Então ela tanto inibe glutamato quanto intensifica a GABA. Então tem que lembrar disso, que o diferente desses 4 é a ketamina, porque a ketamina ela intensifica glutamato e ela inibe GABA, tá? Não, contrário, intensifica GABA e inibe glutamato, cara. O glutamato é o estatório, promove PEPs, tá? Então, ó, a ketamina também é muito importante a gente lembrar que ela não leva a relaxamento muscular, ela não promove relaxamento muscular, então tem que usar outra droga, tá? E ela é muito utilizada na veterinária e ela causa dissociação mental, então ela pode ser utilizada como uma droga recreativa em doses baixas, só que quando a gente vai utilizar para fazer anestesia, a gente usa uma dose mais alta, tá? Para não ter esse risco aqui, de você ficar fazendo o cara ficar doidão. Agora vamos falar então de bloqueadores neuromusculares. Bloqueador neuromuscular, a gente tem o despolarizante, que é o que despolariza a célula e ele tem ação rápida. Então, passou o efeito do medicamento, a pessoa volta a respirar, o músculo volta a funcionar normal, que é a acetilcolina. Tá? A acetilcolina, ela age em receptor nicotínico, tá? Só a gente lembrar ali de sistema nervoso autônomo. E ela tem efeito fugaz, então é bom para emergências. E já os não despolarizantes, eles agem durante toda a operação. Então, ela demora muito mais para passar o efeito. Que é o Curare, que é um antagonista competitivo de receptor nicotínico. Então, o Curare é antagonista competitivo de receptor nicotínico, enquanto a acetilcolina ela age em receptor nicotínico também. Aí tem o Curare, Atracúrio, Rocurônio e Pancurônio, tá? Se usar muito forte, pode despolarizar gânglios paravertebrais. Aí, ó, você despolarizou o gânglio paravertebral do cara, tá fazendo uma cirurgia de intestino ali e tá tudo parado, você quer que volte ao movimento das vísceras. O que você pode usar? Você pode usar fisostigmina ou neostigmina. O que a fisostigmina e a neostigmina é? Elas agem em receptor nicotínico e elas são anticolinesterásicos. Então elas são anticolinesterásicos que agem em receptor nicotínico.
Lembrar que outro que é anticolinesterásico é a atropina. Só que a atropínica age em receptor muscarínico, tá? E vamos falar rapidinho sobre neuroléptico. Todo neuroléptico ele vai inibir pelo menos D2, tá? Lembrar que a esquizofrenia é um excesso de dopamina, então a gente inibe o D2. O D2 é o principal receptor relacionado aos sinais positivos da esquizofrenia, tá? Que são delírio, alucinação, que é o que faz a sociedade ter medo das pessoas esquizofrênicas, assim, e ter todo preconceito com elas, porque você não sabe como a pessoa vai agir, tá? Então esse medicamento, os medicamentos neurolépticos são muito bons para sinais positivos. Porém, os sinais negativos são por conta do receptor D1 e os medicamentos não costumam ser muito bons para isso, tá? É isso. Lembrar que neurolépticos, como vai abaixar muito a dopamina, pode levar a um efeito de uma síndrome parkinsonoide, tá? E o contrário também. Então, medicamentos para Parkinson, que vai aumentar a dopamina, podem levar a uma síndrome semelhante à esquizofrenia, tá? Então, quais são esses sintomas de síndrome parkinsonoide? O que é isso? Por exemplo, tremores, discinesia, que são movimentos involuntários de face ou de membro, ou acatesia, muito semelhante. Tem pequenas diferenças entre discinesia e acatesia, mas movimentos involuntários de face e membro, tremores. Rigidez, muitas vezes, em algumas partes, movimento, a pessoa fica meio travada para fazer movimento. Xerostomia, boca seca. Tá? Então, esses são sintomas de síndrome parkinsonoide. Aí, quais são os tipos de antipsicóticos? Lembrando que, né, eles inibem pelo menos o receptor D2, que tem sintomas positivos da esquizofrenia. Então, ó, a gente vai ter os típicos, que são os sedativos, e os incisivos, e os atípicos. Então, a gente tem os típicos e atípicos, só que os típicos são divididos entre sedativos e incisivos, tá? Os sedativos, eles servem para conter uma pessoa em crise, eles sedam a pessoa. É a clorpromazina. Clorpromazina é um antipsicótico típico sedativo, que contém a pessoa em crises. Já os incisivos é o haloperidol. O incisivo ele serve para remover delírios. O haloperidol para remover delírio. Só que a gente sabe que a gente consegue utilizar o haloperidol também para sedar a pessoa, em alguns casos, tipo o Aldolfo-Fenergan. Só que o Fenergan, que é a prometazina, tem um efeito sonolento muito maior do que o haloperidol, tá? É isso, os dois tem no SUS. Clorpromazina e haloperidol, que são os dois típicos, tem no SUS. Lembrando que clorpromazina é sedativo e haloperidol é incisivo, tá? Já os atípicos tem alguns diferentes. Então tem a quetiapina, lembra que a quetiapina ela é muito boa para pensamentos reverberantes, tipo que eu tenho assim. Então a quetiapina é muito bom para pensamentos reverberantes. Só lembrar a quetiapina para mim, tá? Risperidona e olanzapina são clássicos também atípicos. Risperidona e olanzapina são antipsicóticos clássicos, tá? Clozapina é o mais pesadão, tá? Então ele age em muitos receptores, tá? Então a gente usa clozapina quando os outros não funcionam. Então clozapina é o atípico que a gente usa quando os outros não funcionam, tá? Então, quais são os antipsicóticos atípicos? Então, risperidona e olanzapina, risperidona e olanzapina, quetiapina e clozapina, tá? Certo? É isso. A clozapina, quando é muito grave, muito forte, ela pode causar a granulocitose, tá? Certo? Mas em geral, os antipsicóticos atípicos, eles levam a menos efeitos colaterais que os típicos. Alguns até mesmo conseguem melhorar um pouco os sinais negativos da esquizofrenia, tá? Então, quais são os sinais negativos que os antipsicóticos em geral podem trazer? Pode trazer constipação, tanto constipação intestinal quanto diminuição de mucção, tá? Urinária, crises oculogíricas, acatesia, disfunção sexual, confusão mental. Então, antipsicótico tem bastante colateral. Então, confusão mental, problemas sexuais, crises oculogíricas e acatesia, que são Parkinson-likes, constipação intestinal e urinária, tá? Além da síndrome neuroléptica maligna, que é bem complicada. Então, hipertermia, hipertonia muscular, insuficiência respiratória, rabdomiólise, tá? Bem complicado. Aí, dantrolene ajuda, tá? Dantrolene ajuda a tratar esse tipo de problema, certo? Aí teve um outro aí que o dantrolene ajudava. É a hipertermia maligna. Então, o dantrolene ajuda a hipertermia maligna, que pode causar por anestésicos gerais, que o dantrolene vai ajudar a fazer o cálcio voltar pro retículo, tá? Então, hipertermia maligna, certo? Então, vamos continuar, tá? Aí, ó, agora a gente vai falar sobre os medicamentos que são contrários dos antipsicóticos.
Ou seja, antipsicótico serve para diminuir D2, inibir D2. Já esse que a gente vai falar, ele é um análogo de dopamina, tá? Na verdade, ele não é um análogo, ele é um precursor de dopamina. Porque, ó, se você tem um paciente que tem Parkinson, você quer dar para ele um medicamento, certo? A dopamina, ela é uma catecolamina, então ela é degradada por enzimas mal no trato gastrointestinal. Então você não pode dar por via oral, tá? E a dopamina endovenosa, lembra que a gente falou que catecolaminas endovenosas não passam a barreira hematocefálica, só as endógenas? Então não adianta dar dopamina tanto intravenoso quanto oral para a pessoa. Então a gente faz o quê? A gente dá um precursor de dopamina, que é a L-Dopa, que L-Dopa é a mesma coisa que levodopa, tá? É um aminoácido precursor de dopamina. Então, o problema dela é que como ela é um aminoácido, é ruim a gente ficar dando junto com refeições, principalmente carnes. Então tem que tomar bastante cuidado nas refeições de quem toma levodopa. Não pode tomar junto, tem que tomar fora de refeição, tá? Então com isso vai aumentar a quantidade de dopamina endógena e vai ser bom, certo? É isso. Aí a gente vai ter então L-Dopa, a gente dá com carbidopa. O que a carbidopa é? É uma enzima descarboxilase. Então, carbidopa ela é uma enzima descarboxilase. E para que ela serve? Serve para impedir a biotransformação da levodopa em dopamina no sistema nervoso periférico. Então, para isso que serve. Serve para impedir a biotransformação da L-dopa em dopamina. Ou seja, para deixar a levodopa agir mais. Certo? Além da carbidopa, tem também um medicamento chamado benzerazida que faz a mesma coisa. Então pode ser carbidopa levodopa ou benzerazida levodopa, tá? Benzerazida levodopa também poderia ser. Aí já que a gente está falando de medicamento para Parkinson, a gente tem um outro medicamento também que ele é muito utilizado para tratar Parkinson em pacientes mais jovens. Então pramipexol. Pramipexol tratar Parkinson em pacientes jovens. Ele é um agonista dopaminérgico não ergolínico. Ele é um agonista dopaminérgico não ergolínico. Aí sim é um agonista dopaminérgico, já que o levodopa ele é um precursor de dopamina, tá? Agonista dopaminérgico não ergolínico é o pramipexol para Parkinson em pacientes jovens, tá? O Parkinson, ele é uma doença muito comum em idosos, tá? Jovens é mais difícil, mais casos hereditários, que acontece Parkinson em jovens. O tratamento melhora tremor, mas a pessoa ainda tem bastante dificuldade de andar, porque é uma doença muito complexa, a marcha é muito complexa. E também a pessoa fica com poucas expressões faciais, então não melhora isso, tá? Então melhora um pouco só os tremores, tá? E a doença ela vai evoluindo, então você tem que ir ajustando a dose dela conforme o tempo, certo? Aí agora vamos falar de Alzheimer, Alzheimer, não de acetilcolina. Alzheimer é uma doença devido à falta de acetilcolina, tá? Então, ela leva a problemas de memória, principalmente curto prazo. Então a gente trata com o quê? Inibidores de acetilcolinesterase. Tá? Então a gente vai tratar com inibidor de acetilcolinesterase, que seria, por exemplo, a donezepila, a memantina, a rivastigmina, a galantamina. Então, memantina, rivastigmina, galantamina, donezepila, tá? Essas a gente falou tratar, mas na verdade não é que ela vai curar, mas ela vai dificultar a evolução do Alzheimer. Então, isso que a gente faz no Alzheimer, a gente diminui a evolução dessa doença, tá bom? Agora que a gente falou disso, que é a parte mais complicada de antipsicótico, a gente vai para uma outra parte que é bastante confusa para mim, que eu até confundia bastante, que é confundir antipsicótico com anticonvulsivante. Então são coisas diferentes, tá? Vamos falar então de anticonvulsivante. Para isso, é bom a gente entender como funciona o neurônio. Então o neurônio, em repouso, ele fica com a carga de menos 70, tá? Fica com a carga de menos 70. Aí quando você diminui mais essa carga, ele chega a um ponto que ele despolariza, certo? Então, ó, a gente tem glutamato, tá? E GABA. Quando a gente está em equilíbrio entre essas duas substâncias, a gente consegue ficar tranquilo, ter nossa vida normal. Já quando desequilibra, a gente pode, por exemplo, ter convulsões, tá? Ou ficar sonolento demais, como por exemplo muito GABA. Então o glutamato ele age em receptores NMDA, ele promove PEPs. E o GABA ele age em receptores GABA-A e GABA-B e promove PIPs, certo? O GABA, como ele age nesses receptores, ele leva à abertura de canais de cloro que levam à hiperpolarização, ou seja, a célula fica hiperpolarizada, fica com carga muito alta, aí é muito difícil a gente conseguir polarizar ela, despolarizar ela no caso, tá? Existem duas enzimas, que é a GABA-T, que eu chamo ela de GABA-trucidator, GABA-trucidator, que ela degrada GABA, e a GABAT, tá? Que é a GAT, na verdade, GABA-T,
é a degradadora e a GAT, ela inibe a recaptação, tá? Então lembrar disso, certo? Aí quando a gente está falando de convulsão, então, é desequilíbrio entre GABA e glutamato, né? Favorecendo o glutamato. E ela pode ter algumas causas, como por exemplo AVCs, traumas, estresse, luz de estrobo em alguns casos, por isso que em filmes geralmente aparece um aviso, tá? Você pode achar o foco epiléptico no eletroencefalograma, tá? Diversas áreas diferentes do encéfalo, às vezes vai estar mandando esse foco, às vezes pode ser de um lugar só, pode ser de vários diferentes, tá? É isso. Aí os medicamentos que a gente tem, os principais medicamentos que a gente usa para convulsão são os inibidores de canal de sódio. Inibidor de canal de sódio principal. Quais são os medicamentos? Ácido valproico, carbamazepina e lamotrigina. Esses dois. Ácido valproico, carbamazepina e lamotrigina. Lembrar que o ácido valproico ele não age só em canais de sódio. Ele também bloqueia canais de cálcio tipo T. Tá? O canal de cálcio tipo T é o da crise de ausência, então ele é bom para crise de ausência. E ele também inibe GABA-T, GABA-trucidator, inibe a degradação de GABA. Então, ó, ácido valproico bloqueia tanto o canal de sódio quanto o canal de cálcio tipo T, de crise de ausência, e GABA-T, tá? Então vamos começar falando sobre ele. Tá, calma aí. Na verdade, ó, a gente vai ter esses são os bloqueadores de canal de sódio, que são os principais, né? Mas a gente também vai ter o topiramato e o levetiracetam, que eles são antagonistas do receptor de glutamato, então, levetiracetam e topiramato, tá? E esses tem que lembrar que eles não servem para crise de ausência. A gente tem a gabapentina e a pregabalina, que eles inibem canal de cálcio tipo L, que é o principal do grande mal, que é a convulsão mesmo. Só que eles não são bons anticonvulsivantes, eles são bons para dor crônica, para ansiedade, tá? Então esses são os principais. Então, a gabapentina, pregabalina, topiramato e levetiracetam. E os que eu falei, que é o bloqueador de canal de sódio. Então vamos lá, ácido valproico. Eles são bons estabilizadores de humor, bons anticonvulsivantes, bom para crise de ausência, são muito bons. Só que eles são relativamente hepatotóxicos e tem risco de pancreatite. Então ácido valproico leva a risco de hepatotoxicidade e pancreatite, tá? Pode levar a vômitos, náuseas, aumento de peso em mulheres, queda de cabelos em homem, bem complicado. É teratogênico, ácido valproico é teratogênico. A gente vai ter o valproato. O valproato ele é um profármaco do ácido valproico, então é melhor você usar o valproato do que coisa, tá? É isso. Aí, ó, segundo, a gente vai falar da lamotrigina. A lamotrigina ela é uma boa estabilizadora de humor, então ácido valproico e lamotrigina são bons estabilizadores de humor, e lamotrigina é uma das principais que a gente usa para crise de ausência. Então a lamotrigina, principal que usa para crise de ausência. E agora vamos para carbamazepina. Carbamazepina, tem que lembrar que ela é o primeiro, é o mais antigo que tem, tá? Mais antigo dos anticonvulsivantes. Ela é uma grande indutora enzimático. Carbamazepina é uma grande indutora enzimático. Ela serve para estabilizar o humor, então ela serve para psicose maníaco-dependente, tá? O bipolar, né? Transtorno bipolar. Dependência de drogas é bom para Parkinson, é bom. Síndrome do membro fantasma. Então a carbamazepina é bom para síndrome do membro fantasma, bom para PMD, tá? É um indutor enzimático. O principal é isso, é um indutor enzimático. Carbamazepina é um indutor enzimático. É bom para crise de ausência, ela é bom meio que para tudo. É muito boa, só que é tóxica também. Oxicarbamazepina é o profármaco da carbamazepina. Oxicarbamazepina, profármaco da carbamazepina, assim como o valproato é profármaco do ácido valproico. Certo? Aí esses medicamentos, eles, bloqueadores reversíveis de canal de sódio, eles ajudam na ansiedade, tá? Só que eles não ajudam tanto que nem os ansiolíticos, né? Que nem o benzodiazepínico, por exemplo. Eles são estabilizadores de humor. A fenitoína, a gente acabou de descobrir aqui, a fenitoína, ela também é inibidor de canal de sódio, porém ela não estabiliza o humor. Fenitoína é inibidor de canal de sódio e não é estabilizadora de humor, tá? Aí como colateral pode ter nistagmo, confusão mental, discrasia sanguínea, hepatotoxicidade. Certo? Muita coisa, né? Aí, ó, etoxosucimida. Etoxosucimida é um medicamento que ele só inibe canal de cálcio tipo T. Etoxosucimida só inibe canal de cálcio tipo T e serve para crise de ausência. Muito utilizado nos Estados Unidos, mas não tem aqui. Só curiosidade. Gabapentina e pregabalina inibe canal de cálcio tipo L, então teoricamente era para ser um bom anticonvulsivante, mas não é. Ela é utilizada muito para dor crônica, para estabilizar o humor, tá? Ela serve um pouco para ansiedade também, ela é um bom ansiolítico. É isso. Todos esses medicamentos, eles aumentam GABA.
tá? Todos esses que eu tô falando. Lembra que eu falei que convulsão, desequilíbrio entre GABA e glutamato, favorecendo glutamato? Então todos esses medicamentos intensificam GABA, tá? Aí, ó, por último, levetiracetam e topiramato. Eles são antagonistas do receptor de glutamato. Então esses agem de maneira um pouquinho diferente, tá? Mas, de maneira geral, vai favorecer o GABA. Levetiracetam, ó, leve é bom para gestação, tá? Então, o principal para gestão, principal anticonvulsivante para gestação é o levetiracetam. Assim como o alfa-metildopa é o principal antihipertensivo para grávida, tá? E o outro medicamento para gestação também, assim como a meclizina, é o melhor antiemético para grávida, tá? Então, meclizina antiemético para grávida, alfa-metildopa antihipertensivo para grávida e levetiracetam anticonvulsivante para grávida, certo? É isso, é a primeira linha para tratar convulsão, um pouco sedativa, só que não tem no SUS, tá? Não trata crise de ausência. Levetiracetam e topiramato, que são antagonistas do glutamato, não tratam crise de ausência, tá? É isso, eles estabilizam o humor, tá? E tem alguns colaterais. Aí, só de curiosidade também, a tiagabina, ela inibe GAT, que é a recaptação, e a vigabatrina inibe GABA-T, gabatrocidator, degradação, tá? Então, tiagabina, ó, lembra, tiagabina e vigabatrina. E vigabatrina, é isso. Vigabatrina, V de vilão, degrada o trucidador. E tiagabina, tia fofinha, degrada a recaptação, tá? Basicamente isso. Essa é uma parte da matéria que é bom a gente focar bastante nas provas antigas, porque foi a prova antiga que eu mais escrevi informação nova e diferente, tá? Então é isso. A gente falou aqui das partes principais, assim, que eu tava com dúvida no momento. E vamos estudar firme que a gente vai passar nessa prova aqui. A gente vai ver muita farmácia esse ano, tá? Tamo junto, gente.